Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui para pagar uma dívida que eu fiz com alguns pacientes e também para aproveitar e responder essa pergunta que ela é recorrente nas caixinhas de pergunta, que é sobre o diagnóstico diferencial entre transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar do humor. Então, tem alguns pacientes meus que têm o diagnóstico de transtorno bipolar e aí eles falam assim: eu assisti o seu vídeo sobre transtorno de personalidade borderline e eu me identifiquei muito, será que eu não tenho isso? E eu tô aqui para tentar esclarecer e orientar sobre quais são as principais diferenças entre esses dois transtornos, que na verdade eles podem coexistir e eles sim compartilham um monte de sintomas. E é por isso que gera dúvida e às vezes pode ser um verdadeiro desafio fazer esse diagnóstico diferencial, que é extremamente importante, porque é através do diagnóstico que a gente vai definir o tratamento. E o tratamento para essas duas condições é distinto. Então, seria muito prejudicial se um paciente tivesse um diagnóstico de transtorno bipolar, por exemplo, e estivesse sendo tratado para um transtorno de personalidade. Então, avaliações psiquiátricas mais abrangentes, que não estão focadas apenas nos sintomas, com observações longitudinais, ou seja, como é que isso vem evoluindo ao longo do tempo, são fundamentais para uma precisão diagnóstica e para a programação terapêutica. Tá bom, mas vamos ao que interessa. O que caracteriza esses dois transtornos e o que a gente pode usar para fazer o diagnóstico diferencial entre eles? Bom, o primeiro ponto é que no transtorno bipolar, a alteração de base está no humor e como o meu humor também vai modular as minhas outras funções psíquicas, mas não tem nada a ver com personalidade. Já no transtorno de personalidade borderline, a alteração de base está na própria personalidade, no jeito de ser da pessoa, no jeito de enfrentar e reagir às situações, que é desadaptativo, por isso que é um transtorno. Mas é muito comum no curso do transtorno borderline, sintomas como impulsividade, instabilidade dos afetos, das relações interpessoais, comportamentos de risco, irritabilidade, que são sintomas que também podem ser encontrados em uma fase de mania ou hipomania, que é característica do transtorno bipolar do humor. E uma outra característica do bipolar é a presença de episódios depressivos, que se manifesta através de sintomas que também podem ser vistos em um borderline, que são aqueles sintomas de vazio crônico, de tristeza, de medo de abandono. Então, é por isso que só pelos sintomas seria muito difícil a gente fazer um diagnóstico diferencial. Aí é por isso que, além da sintomatologia, é imprescindível avaliar a evolução desse quadro. Então, a cronologia, a presença de gatilhos, a frequência e a duração. Mas falando especificamente sobre o curso típico de cada uma, no transtorno bipolar, o curso é episódico. Então, são períodos de alteração de humor, ou no polo depressivo ou no polo maníaco, que persistem ali por pelo menos 2 semanas e essa pessoa volta à normalidade. Então, são ciclos, fases em que o humor se altera. Já no transtorno borderline, essas alterações elas são mais generalizadas e porque caracterizam muito mais o jeito de ser da pessoa, que é um padrão de funcionamento, do que uma fase em que ela muda o comportamento e passa a funcionar de uma forma diferente. Em relação à forma de início de cada um deles, no transtorno bipolar, os episódios eles se iniciam de forma gradual. Então, os sintomas vão aparecendo e tendo uma piora progressiva ao longo de dias a semanas. Já no transtorno de personalidade borderline, essas alterações de humor, elas são abruptas e muito rápidas, podendo variar de um polo para outro em um curto espaço de tempo.
e caracteristicamente são respostas a estressores psicossociais. Então, a pessoa passa por uma situação de estresse e por uma inabilidade de lidar com aquilo ali, ela reage também de forma desadaptativa. E no transtorno bipolar, nem sempre a gente vai ter um gatilho associados aos episódios, mas mesmo que presentes, geralmente eles não justificam os sintomas. Eles não seriam suficientes e necessários para determinar aquele quadro. Uma outra característica, um outro comportamento que pode ser visto nos dois transtornos é o comportamento autolesivo e suicida. Os autolesivos, que seria a automutilação, eles são muito mais comuns no transtorno de personalidade borderline. E as tentativas de suicídio e suicídio consumado podem estar presentes nos dois. No transtorno bipolar, elas aparecem tipicamente em vigência de um episódio depressivo ou até maníaco, um episódio misto. A pessoa tá mal e aí, em decorrência dos sintomas, ela começa a pensar no suicídio como uma tentativa de alívio da dor e de todo o sofrimento. Já no transtorno de borderline, esses comportamentos, tanto autolesivos quanto tentativas de suicídio, eles caracteristicamente sucedem eventos estressores. Então, diante de uma situação que gera uma emoção negativa, porque são pessoas com dificuldade de modular as emoções, elas acabam fazendo uma tentativa de suicídio. Então, são tentativas mais impulsivas e motivadas por essa situação. Essa dificuldade de modular as emoções e o comportamento, ela se reflete também no padrão de relações interpessoais do borderline, que geralmente são relações caóticas. A verdade é quando você vai olhar a história de vida de uma pessoa com transtorno de personalidade, é uma história de vida também caótica. Então, esse padrão desadaptativo, ele vai estar presente em vários setores da vida da pessoa, em vários relacionamentos. Então, nos relacionamentos amorosos, com os amigos, com a família. Então, isso é muito marcante no borderline e não é tão presente no transtorno de bipolar. Entre os episódios, a pessoa tem padrões de relacionamentos saudáveis que depende da personalidade de base dela. Os conflitos, mas eles podem surgir em vigência de um episódio de humor, ou depressivo, ou maníaco, porque a pessoa muda o jeito de ser dela, então fica difícil lidar com uma pessoa que eu tô acostumada a lidar de certa forma e que agora tá se comportando de maneira diferente. Mas não nos períodos de normalidade, sem um episódio de humor. Para finalizar, ainda pode ser muito útil pesquisar sobre história familiar de transtornos de humor na família, de transtorno bipolar, uma vez que tem estudos que sugerem que a herdabilidade desse transtorno pode chegar até 70%, e isso se traduz numa história familiar vasta, assim, de vários casos com esse diagnóstico, e principalmente no transtorno de personalidade borderline, pesquisar sobre a história de vida e a ocorrência de traumas na infância. Eles parecem ter uma correlação alta com a incidência desse transtorno de personalidade.